Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Wellington Cavalcante. Essas são as aulas 47 e 48, setor A para o cursinho Alfa. Nessa aula nós falaremos sobre problema do grupo e realizar contagem da quantidade de grupos que podem ser formados com elementos distintos 2 a 2, associando ao conceito de combinação simples. Esteja atento à nossa aula, pegue seu material de anotação, pegue sua apostila, e vamos a mais uma aula. Na aula anterior, nós vimos exatamente a ideia de fatorial, tá certo? Filas com elementos nem todos distintos. Observemos aqui que é possível, com a palavra amada, escrever 6 palavras que não são distintas. Então, para que essas palavras não se repitam dentro desses anagramas, ou seja, para que não tenha 6 palavras repetidas e os anagramas sejam todos distintos, precisamos tirar ele, ou seja, por isso nós dividimos aqui por 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, exatamente 6. Dividimos aqui por 6. Então, aula 47 e 48, problema do grupo. Habilidade 2, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Habilidade 3, resolver situação problema envolvendo conhecimentos numéricos. O problema do grupo está aqui, tá? Uma ideia bem simples. O que nós temos aqui? Nós temos exatamente a ideia de formar grupos, tá? Aqui tem um probleminha, ó. Dividimos o resultado. Então, para determinar, por exemplo, um grupo que podem ser formados escolhendo 4 elementos dentre 12 disponíveis, a gente vai fazer o quê? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 4 fatorial. Poderia continuar, professor? Poderia, mas aqui eu teria 8 fatorial. E esse 8 fatorial cortou com 8 fatorial de baixo, ou seja, que é 12 menos 4. E dá 8 fatorial aqui embaixo. Então, nós estamos falando já de combinação. Tá? Combinação simples, então, é o quê? N fatorial tomados M a M, ou seja, N fatorial sobre M com N menos M. Então, lá, observe lá, ó, 12 fatorial sobre 4 fatorial com 12 menos 4 fatorial, falando desse probleminha aqui. Tá? Então, 12 menos 4 dá 8 fatorial. Então, o 12 aqui a gente vai 12, 11, 10, 9. Ó. E o 8 fatorial que estava aqui, a gente cancela com esse 8 fatorial que vai dar aqui embaixo. Desenvolvendo habilidades. Como não são adeptos à prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez e cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observam se o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostram o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, ó, se tiver 2 jogadores, uma partida. Se tiver 3 jogadores, 3 partidas. Se tiver 4 jogadores, 6. Se tiver 5, 10. Se tiver 6, 15. Se tiver 7, 21. Então, essa aqui é bem simples, né? Com 8, né? Com 8 a gente vai fazer 8 vezes 7 dividido para 2. Tá certo? Aqui é a mesma ideia, tá bom? Então, 8 jogadores vão jogar o que cada um deles joga com outros 7, tá? Então, para a primeira posição tem 8, para a segunda posição eu tenho 7. Como são jogados 2 a 2, ou seja, cada 2 vai jogar, então tem que dividir para 2, certo? Então, 7 vezes 8, dividido para 2, 56, 56 para 2, 28. Então, é exatamente 28 partidas. Porque 2 técnicos da Seleção Brasileira de Futebol precisa convocar mais de 4 jogadores, dentre os quais exatamente um deve ser goleiro. Sabendo que sua lista de possibilidades para essa convocação tem 15 nomes, dos quais 3 são goleiros, qual o número de maneiras possíveis de ele escolher os 4 jogadores? Então, dentre os quais um tem que ser goleiro. Então, vamos lá. Primeira coisa, ao todo são 15 nomes. Nós temos 3 goleiros, então 15 menos 3 dá exatamente 12 para escolher os outros 3 jogadores. Então, 12 tomados 3 a 3. 12 tomados 3 a 3 vai ser o quê? 12 vezes 11 vezes 10. Dividido por 3 fatorial. Tomados 3 a 3, para não se repetir. Então,
eu vou ter o quê? Vou ter exatamente 220 formas de escolher os jogadores. E eu tenho 3 goleiros, certo? Portanto, o número de maneiras possíveis de escolher 4 jogadores é dado o quê? 3 goleiros vezes esses 220, ou seja, é exatamente 660 possibilidades, tá? Um exercício bem simples, bem tranquilo de a gente fazer. Questão de número 3. O tênis é um esporte que a estratégia do jogo deve ser adotada dependentemente, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube em um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros, o técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, ó, não pode ser ambos canhotos. Então vamos lá. Podemos escolher quaisquer 2 tenistas entre os 10, tá? Então 10 vezes 9, certo? 10 vezes 9 sobre 2 fatorial. Isso vai dar o quê? 10 vezes 9 vezes 8, vai cancelar esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. Então, nós vamos ter aqui 10 fatorial vezes sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial, tá? Então, essa mesma ideia aqui, só descrita aqui de forma mais, uma forma um pouco melhor aqui, certo? De formas que ambos os canhotos é dado por quem? Ambos os canhotos, ou seja, eu tenho 4 canhotos. Então, 4 vezes 3 sobre 2. Eu posso reescrever isso, ó, assim, 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, porque eu vou cancelar esses 2 fatorial aqui, tá certo? Então, assim, o número de possibilidades da escolha é 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial, que é a primeira possibilidade de todos os jogadores, menos a possibilidade de todos os dois serem canhotos, que é 4 fatorial sobre 2 vezes 2 fatorial. Questão de número 4, FAMERP SP. Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros por 3 revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a... Então, outra questão bem simplesinha. Lucas pode escolher 3 livros dos seus 6, então 6 vezes 5 vezes 4. Dividido para 3 fatorial porque ele não quer repetir livro, ou seja, são distintos. Isso vai dar exatamente 20, né? 3 fatorial é 6, 6 cancela com 6, fica 4 vezes 5, que é 20. Enquanto Milton pode escolher 3 de suas 8 revistas, então 8 vezes 7 vezes 6. Nós temos aqui esse 3 fatorial que é 6, então vou cancelar esse 6 com esse 6, fica 7 vezes 8, que é 56. Então, dessa forma, cada um vai ter o quê? O Milton tem 56 formas e o Lucas tem 20 formas. Então, 20 vezes 56, 1.120 possibilidades de eles fazerem essa troca desses livros por essas revistas. Questão de número 5. 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares, como mostra a figura a seguir. O número de triângulos distintos que podem ser desenhados com vértices nos pontos assinalados é. Então, você vai, por exemplo, você pega um ponto aqui, outro ponto e outro aí, certo? Então, você vai fazer triângulos aqui. Lembrando que na mesma reta não forma triângulo, né? Então, vamos lá. Podemos escolher 3 pontos quaisquer, então temos 12 pontos ao todo, então são 12 vezes 11 vezes 10, certo? 12 vezes 11 vezes 10 dividido para 3 fatorial, ou seja, porque eu não posso repetir nenhum dos... Posso repetir 3 pontos, ou seja, eu não posso pegar esses 3 aqui, depois pegar daqui para lá e fazer o mesmo triângulo em cima dos mesmos 3 pontos. Então, 12 vezes 11 vezes 10, o 3 fatorial aqui é 6, 6 cancela com 12, ó. 6 cancela com 12, fica apenas 2 aqui. 11 vezes 10 é 110 vezes 2, 220. Então, tem 220 maneiras de fazer. Mas sabe se 4 pontos são colineares em cada um dos segmentos. Então, eu tenho 4 colineares aqui, ou seja, na mesma linha. Eu tenho 4 aqui na mesma linha, ou seja, que eles não formam triângulos, certo? Então, e esse 4
4 fatorial, ou seja, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 sobre 3 fatorial. Então, isso aqui vai dar exatamente 4. Então, eu tenho 4 para essa primeira linha e eu tenho 4 para essa segunda linha aqui. Então, no total é o seguinte, então, 220 menos 4 menos 4. Então, 220 menos 8 dá exatamente 212 formas de fazer esses triângulos aí, tá bom? Não esqueça de fazer a tarefa mínima e a tarefa complementar. Uma aula bem tranquila hoje. Estamos tratando aí sobre combinatória. Pode assistir mais vídeos sobre esse assunto aqui também no canal, tem aqui também, tá? Um abraço, obrigado e até a próxima aula.